Rodrigo Caetano segue no mercado por atacante. Negociações existem, mas o clube não tem pressa para contratar. Time reserva no Campeonato Mineiro? Felipão já definiu. Por fim, Patrick, Vargas e outros mais. Como o Atlético pretende resolver algumas situações internas? É informação exclusiva aqui no canal Bica Galo. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta, sempre à 13h. Bom, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, mesmo com as recentes consultas da Confederação Brasileira de Futebol, segue trabalhando intensamente nos bastidores, até porque não há uma definição se Caetano realmente fica ou sai do clube. E enquanto isso não acontece, aliás, muitos tratam isso como uma novela e não é, afinal de contas ele não recebeu o convite da CBF, além de uma reunião com o staff do atacante Bernard, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, busca um outro reforço, e este para o setor ofensivo. E como trouxemos aqui em várias ocasiões no canal Bica Galo, o montante previsto para reforços nesta temporada, ou os famigerados 45 milhões de reais que supostamente o Atlético teria para gastar em reforços, simplesmente não são reais, não são verdadeiros. Ou seja, parte dessa verba está comprometida, inclusive, por reforços vindos na temporada passada. Ou seja, tudo que for de reforço que está como dívida pendente para a temporada atual, vem sim no orçamento previsto para o ano. Ou seja, se ano que vem o Atlético tiver, por exemplo, 70 milhões de reais para contratar em reforços, e neste ano, por exemplo, gastarmos 20, 25, onerando a folha da próxima temporada, isso vai sim ser abatido. Ou seja, na temporada de 2023, o Atlético não tem os 45 milhões. Eu digo, inclusive, que parte dessa verba já foi comprometida com o pagamento do Gustavo Scarpa, que foi parcelado em 3 anos, e de jogadores que vieram nas temporadas passadas. O que eu quero dizer é que o Atlético está buscando alternativas em um mercado altamente competitivo e agressivo. É bom frisar, inclusive, que o Flamengo está próximo de contratar, por exemplo, um lateral esquerdo, Vinha, que foi do Palmeiras, vocês vão se lembrar, por cerca de 10 milhões de euros. Aliás, Flamengo este que vem fazendo pagamentos à vista por reforços. Outro que foi contratado é o meio-campista De La Cruz, 80 milhões de reais à vista. E aí você vê a inflação que é o mercado e o que clubes como o próprio Flamengo ou mesmo o Palmeiras, que contratou o volante Aníbal Moreno por 7 milhões de dólares, podem fazer e preocupam de fato a torcida e, obviamente, a diretoria atleticana. Em conversas com uma fonte do próprio Atlético, me questionou e eu perguntei a ele sobre reforços para esta temporada. Essa fonte me questionou se há uma real necessidade em contratar jogadores. Abro aspas a minha fonte. Antes, trazíamos jogadores por baciada. Eu acho que esse desespero do torcedor vem de épocas passadas. Nós mudamos nossa filosofia. O grande reforço dessa temporada é a manutenção do elenco. Mas ele foi taxativo, inclusive, ao afirmar que o Atlético pode fazer de 1 a 2 contratações ainda para este ano. Abro aspas novamente. São vários jogadores que nós sondamos. Uma infinidade de atletas que vêm por meio do SIGA, do departamento de futebol e por aí vai. Não teremos pressa para contratar. Vamos trazer atletas importantes e que possam somar de 1 a 2 reforços. Enfim, fecho aspas, a minha fonte que garantiu, ou seja, o Atlético segue no mercado em busca de reforços. 1 ou 2 jogadores. Esses nomes, inclusive, são mantidos em sigilo absoluto. Nos corredores do Atlético, porém, a gente pôde apurar e a gente ouve muito zum a respeito disso, de que o clube procura, sim, um atacante que atue pelas beiradas do campo e que, eventualmente, possa também cumprir a função de centroavante. Um detalhe importante é que há uma determinação dos donos, dos proprietários do Atlético, que este reforço tenha um perfil parecido com o do Paulinho. Ou seja, não tecnicamente ou de posição, mas que seja um atleta que se encaixe nos moldes onde o clube compra e vende. Compra e vende. E assim será com o Paulinho. Assim serão as projeções para os próximos anos. Reforços como foi, por exemplo, o Gustavo Scarpa, foge um pouco da curva do que busca a SAF. Aliás, SAF esta que tem também interesses financeiros, por questões óbvias. Os gestores querem contratar e querem vender. Outra preocupação é o Atlético realmente trazer um atleta que possa, eventualmente, assumir a vaga deixada por Paulinho. O Atlético tem, inclusive, projeções de vender este atacante, o Paulinho, com seus 22, 23 anos, para o mercado europeu no segundo semestre
deste ano. Ou seja, vamos esperar a janela abrir na Europa, a janela de verão, aquela que os clubes realmente gastam mais dinheiro, para ver, né, se realmente vai chegar algo pelo Paulinho. O que eu posso afirmar de maneira categórica ao nosso web espectador e que confia no trabalho do canal Bicagalo é que até o momento não chegou nenhuma oferta por Paulinho. Claro, há sondagens de mercado, só que estas sondagens foram bem iniciais, bem superficiais. O Paulinho não tem oferta de nenhum clube, seja aqui no Brasil, com alguma loucura de algum clube querer contratar, ou fora do nosso país, nem mesmo de mercados emergentes. Houve sim consultas ali iniciais dos Estados Unidos, enfim, de países ali dos Emirados, mas nada que avançou realmente em relação ao Paulinho. Consultas ao empresário e é o que eu disse, não teve absolutamente nada que avançou. A ideia do Atlético é tornar o Paulinho talvez o atleta mais caro já vendido na história do clube. Aliás, o Atlético que está para trazer o Bernard, reunião marcada para esta semana, como informamos aqui no canal Bicagalo, dando sequência à apuração do Betinho, do portal Fala Galo. O Atlético terá sim, por meio do diretor de futebol Rodrigo Caetano, a vinda do empresário do Bernard, que pode, quem sabe, ser mais um reforço, vírgula, que está fora destes que eu citei aqui, né, como projeção da SAF. O Bernard não se encaixa nesse perfil da SAF, mas pelo respeito que tem da torcida, né, por ser um atleta que vem atuando corriqueiramente na Grécia, pode sim ser um reforço, mas repito, está fora dessa linha aí de raciocínio do Atlético, que pode sim trazer de 1 a 2 reforços, sem contar com o próprio Bernard. Internamente, o Bernard é visto como um jogador que pode, eventualmente, fazer a função do Scarpa, fazer a função do Paulinho, só que além deles, o Atlético busca sim um atacante, um jogador que atue pelos lados do campo e que eventualmente possa também atuar como centroavante. Eu sei que o grande desejo, o grande sonho de parte da diretoria atleticana é sim o Rodrigo Muniz. Este é um sonho antigo da diretoria atleticana. Nós, inclusive, aqui no canal Bicagalo, trouxemos a informação há cerca de 4, 5 meses que o Atlético chegou a colocar cerca de 4 milhões de euros na mesa do Nottingham Forest, perdão, não é do Nottingham Forest, do Fulham da Inglaterra, para a contratação do Rodrigo Muniz. Não avançou à época, talvez por um tempo que era muito curto e a janela ia se afunilando ali. Me parece que também o clube inglês faz um pouco de charme, faz um pouco de exigências em relação ao Rodrigo Muniz, o que trouxe um pouquinho de afastamento em relação a essa negociação. O que eu posso afirmar a vocês, Rodrigo Muniz nunca saiu de pauta no Atlético. Não sei se este será o nome que a diretoria pretende anunciar, mas afirmo novamente, Rodrigo Muniz nunca saiu de pauta aqui no Galo. O Atlético tem, inclusive, como eu disse, projeções de vender o Paulinho e enxerga alguns jogadores com potencial para assumir esta posição. Por fim, se esse jogador chegar, pelo menos momentaneamente, o Galo não buscará outro atleta, ou seja, eventualmente pode surgir 2 reforços, mas não para agora. Trouxemos o Scarpa, se vier um atacante, fecha o elenco, obviamente com a possibilidade de surgir o Bernard aqui por interesse do atleta e também por se encaixar nas projeções do clube. Para você, eu deixo a pergunta, torcedor atleticano, está satisfeito com o elenco que nós temos? Com a vinda de um atacante e eventualmente o Bernard vindo para o Galo, vocês acham que o elenco já está completo? Eu digo que a renovação do Alan Franco foi importante, o Atlético tem um elenco encaixadinho, né? Tem jogadores da base que estão subindo e eu preferiria também, assim como pensa a própria diretoria, em dar um pouco mais tempo, um espaço maior para ver como que essa equipe vai se adequar, afinal de contas, a espinha dorsal foi mantida. Pessoal, me ajudem a chegar aos 1.500 likes, o like ainda está muito baixo, eu conto muito com a sua inscrição também aqui no canal Bicagalo. Deixa o like e se inscreva no melhor canal do Atlético do YouTube, que há 14 meses consecutivos é o que mais cresce em número de visualizações e em número de inscritos. Não tem pra ninguém aqui no YouTube, sem medo nenhum de falar isso. Bom, Patrick Vargas e outros mais. O Atlético tenta resolver e dar solução a alguns, eu não diria problemas, mas a alguns desfechos que ainda estão no ar, tá? Se falamos em reforços, o Atlético agora quer tentar resolver algumas pendências, ou seja, jogadores que não devem ser aproveitados nesta temporada. A lista é encabeçada por 2 atletas, o nosso atacante Eduardo Vargas, o chileno, assim como o meio-campista Patrick. As duas situações são completamente diferentes, é importante frisar isso ao torcedor. O Atlético não quer se desfazer do Patrick, não é isso, mas mais à frente eu vou explicar. Primeiro eu quero falar sobre o Vargas. 34 anos, chegou ao Atlético no ano de 2020, fez 129 partidas, marcando 24 gols e com 12 assistências. É importante destacar aqui, o Eduardo Vargas
tem no Atlético o segundo clube onde ele mais atuou em toda a sua carreira. A parte técnica do atacante, inclusive, eu acho que é uma questão discutível aqui, inegável. Não tem como a gente questionar a parte técnica do Vargas, mas me parece que falta um pouco de querer, um pouco de vontade e, obviamente, pelo alto salário e pelo baixo rendimento em 2023, o Atlético busca resolver a situação do Eduardo Vargas, que não faz parte do planejamento para a temporada. No ano passado, para que vocês tenham uma ideia, o Vargas jogou em 31 jogos, destes 9 foram pelo Campeonato Mineiro, marcando 3 gols em 31 jogos com apenas uma assistência. Inclusive, o Vargas, ao renovar o contrato no ano de 2022, ele aceita reduzir o salário, porém, mesmo assim, os vencimentos do Vargas estão na casa aí de R$700 mil por mês, e aí deixando o clube sendo onerado ali em cerca de R$8 milhões por ano. Ou seja, R$8 milhões para um atleta que fez 31 jogos, marcou 3 gols e deu apenas uma assistência, é muito pouco. Óbvio, Vargas entrou no discorrer da partida. Não podemos dizer que ele foi titular nesses jogos 100%, mas é bom fazer uma análise em cima disso. Custo-benefício, vale a pena manter o Vargas dessa forma? Para mim, não. Ou seja, a ideia é desafogar a folha salarial e o Atlético tenta encontrar uma solução para o jogador. Até o momento houve consultas aí para o Eduardo Vargas, mas estes clubes não optaram em avançar. Outro que o Galo tenta definir a situação é do meia Patrick, totalmente diferente do Vargas. O Patrick foi contratado no início do ano passado, quando deixa o São Paulo como principal jogador do São Paulo, inclusive acima do próprio Calleri, era o cara do São Paulo naquele ano, e o Galo gastou R$8 milhões por 80% do jogador, assim como despendeu aí nessa transação a ida do Rafael, do goleiro Rafael, que hoje, salvo engano, é titular do São Paulo. O Atlético, neste momento, o Patrick aqui no Galo não tem bons números, foram 45 jogos, 1 gol e 2 assistências. Só a título de comparação para que vocês tenham uma ideia, tá? No São Paulo, ele tem apenas 10 jogos a mais do que no Atlético e teve 8 gols a mais do que no Galo e 6 assistências extras no comparativo ao período que esteve no Atlético. Assim como Vargas não foi titular, obviamente, temos que traçar comparativos dentro deste parâmetro de números, mas é bom frisar isto também. E quando eu digo que o problema do Patrick é o próprio Atlético, é porque o Atlético já sim recebeu consultas pelo jogador, tentativas de outros clubes brasileiros em tirar o Patrick daqui, porém o Galo quer recuperar o investimento. Prestem atenção na dificuldade que é isso. Você contrata um jogador em alta, com uma idade pelo menos um ano e meio mais baixa, e você quer vender o jogador pelo mesmo valor, isso não existe, não vai acontecer. O Atlético não consegue recuperar essa verba, então acho que a diretoria executiva do clube poderia ser um pouco mais maleável, um pouco mais flexível. Ninguém quer perder dinheiro, mas ninguém quer também manter um atleta insatisfeito e que não vai jogar no discorrer da temporada. Eu deixo uma pergunta para vocês aí, vocês acham que o Patrick tem recuperação? Nós vimos o Edenilson no fim do ano passado voltando a jogar bola. Filipão conta com ele para essa temporada. Mas e o Patrick? O que você pensa a respeito disso? Você acha que o Patrick pode ainda render alguma coisa? Um detalhe importante, jogadores que ficam no Galo, para complementar essa informação aqui do canal Bica Galo, conteúdo sério, conteúdo exclusivo, respeito a você que está aí do outro lado, tá? É jornalismo aqui, ó, na essência, respeitando você. Por isso peço o seu like e que também você se inscreva no canal. Nos ajude a chegar aos 45 mil inscritos. Bom, se Vargas e Patrick não devem seguir aqui no Galo, outros ficam. O meia Alan Franco, como informamos em dezembro, no dia 14 de dezembro eu informei que Alan Franco permaneceria no Atlético, o Alan Franco segue e renova o contrato até dezembro de 2025. O atacante Allan Kardec é outro que segue no Galo, muito em conta também da falta de opções e pelo pouco tempo de rodagem. A diretoria quer ver mais o Kardec, que quando entrou, particularmente, eu sempre gostei de ver o Kardec em campo, apesar das lesões recorrentes. Vamos mudar de pauta, falar agora sobre o time reserva. Filipão já definiu Atlético reserva no Campeonato Mineiro. Bom, para muitos, o Campeonato Mineiro é um charme que existe aqui em Minas Gerais, Outros entendem que essa competição, inclusive, nem deveria existir. Eu parto do princípio que o Campeonato Mineiro é muito legal, que deveria sim existir, mas que o Atlético, Cruzeiro, América deveriam entrar apenas nas fases finais da competição, com um período maior de preparação, sem essas viagens exorbitantes, como eu vou falar aqui agora, um escárnio, uma verdadeira loucura o campeonato, esse calendário brasileiro, e aí, obviamente, seria interessante para as equipes do interior ter um formato de campeonato onde você
aumenta a verba para os times do interior com a própria Federação Mineira de Futebol e coloca a capital apenas nos jogos finais. Enfim, o Atlético vai jogar contra o Patrocinense e Filipão tem uma certeza, não entra com o time titular em campo. No dia 24 de janeiro, no Alto Paranaíba, tá? A ideia do treinador é sim preservar a maior parte dos titulares e os jogadores não devem sequer viajar para Patrocínio. Aliás, a cidade fica a mais de 410 quilômetros de BH e olha a loucura que vai ser isso. O Atlético vai pegar um avião, vai até Uberlândia, de Uberlândia pega um ônibus que sai de Uberlândia 140 quilômetros, vai até Patrocínio, joga a partida, volta mais 140 quilômetros para chegar no aeroporto de Uberlândia, pega um avião e volta aqui para Minas Gerais. O Filipão deve colocar a maior parte dos titulares aqui em Belo Horizonte, continuando o sistema de treinamentos, onde essa equipe só deve atuar no dia 28 de janeiro, ou seja, na segunda rodada, na partida de estreia na Arena MRV. Importante frisar aqui, dos últimos 10 campeonatos mineiros, o Galo levou 6 canecos, ou seja, a hegemonia no futebol mineiro, né, vem se confirmando ano após ano. Das últimas 4 edições, inclusive, o Atlético levou todas para casa. Das últimas 4 edições, o Atlético levou todas para casa e tem tudo para mim para levar a quinta, afinal de contas é favoritaço ao título do Campeonato Mineiro. A estreia do Galo, relembrando, será na quarta-feira da semana que vem, no dia 24, às 9h30 da noite, como eu disse, com o time reserva. E você, torcedor atleticano, reservaria ou colocaria a equipe reserva para atuar contra o Patrocinense? Acha que o Atlético deve manter essa filosofia em mais jogos na temporada? Talvez dando rodagem, por exemplo, a molecada da base? Deixe aí a sua opinião, eu quero saber de você. E, obviamente, pessoal, na sexta-feira tem uns abraços, hein? Vocês ficam mandando aí no chat o pedido de abraço, mas é nos comentários. Me diga a sua cidade e o seu nome. Eu vou te mandar o abraço na sexta-feira para você, para sua família, enfim. Para a gente poder fechar aqui, a Biotecna está ofertando cursos a R$ 97,00, curso técnico. Você que é pai, tio, avô, tá vendo aí o seu familiar sem fazer absolutamente nada, só naquela coceira dentro de casa? Dá um emprego para ele, oferece uma oportunidade de vida para essa pessoa, talvez uma oportunidade que você não teve, ofereça R$ 97,00 a mensalidade. O que isso corresponde num salário mínimo? Quase nada. R$ 97,00 para você dar de presente um curso técnico a alguém que mereça e que pode crescer na vida. Um presente eterno. Acione agora a Biotecna, diga que veio através do canal Bica Galo que você terá 13% de desconto na matrícula. Obrigado por tudo. Deixem um like, 120 likes ao vivo, 1.500, gente. Ontem a gente não bateu os 1.500. Me ajudem a bater os 1.500 likes e se inscrevam no melhor canal de notícias do Galo. Eu vou nessa. Forte abraço. Fui!